primárias e secundárias. As atividades logísticas são divididas em duas grandes áreas. As primárias, que são aquelas que possuem uma importância fundamental para a obtenção dos objetivos logísticos dentro do custo de nível serviço requeridos pelo mercado. E as secundárias ou de apoio, que são todas que dão suporte às atividades primárias. Na atividade primária, temos primeiro o transporte. É uma das atividades logísticas mais importantes, pois representa de 1 a 2/3 dos custos logísticos de uma organização, né? O transporte é o que mais representa. Nenhuma organização pode operar sem providenciar a movimentação das suas matérias-primas ou dos seus produtos acabados para serem entregues ao cliente. Para transportar seus materiais e suprimentos, as organizações precisam escolher adequadamente a melhor estratégia de distribuição. Qual o melhor transporte que vai utilizar a empresa? É importante destacar que essa atividade possui um custo importante que precisa ser administrado. Já na manutenção do estoque, que é a atividade primária 2, a 1 é o transporte e a 2 é a manutenção do estoque. São as atividades necessárias para que a empresa possa assegurar a disponibilidade dos seus produtos. Os estoques atuam como um amortecedor entre a demanda e a oferta. Enquanto o transporte adiciona valor de lugar a determinado produto, o estoque adiciona valor de tempo. A grande preocupação do estoque é manter os estoques baixos sem prejudicar o atendimento ao cliente. Lembrando que nós até falamos da manutenção de estoque, se o estoque for muito baixo, pode prejudicar o atendimento, se for muito alto também, pode haver perdas e danos e produtos também podem vencer. As atividades-chave da logística, temos o padrão de serviço ao cliente com o marketing, determinar as necessidades, desejos dos clientes, determinar a reação dos clientes aos serviços, estabelecer o nível de serviço ao cliente, transportes, a seleção modal e do serviço de transporte, a consolidação do frete, o roteiro do transporte, a seleção de equipamentos, o processamento de reclamações e a auditoria de tarifas. Ainda temos a administração de estoque, que é a política de estocagem, a matéria-prima, os produtos acabados, a previsão de vendas a curto prazo, a combinação de produtos em pontos de estocagem, número, tamanho e local dos produtos de estocagem. E as estratégias de empurrar e puxar, que são os procedimentos da interface dos estoques. As atividades de suporte da logística, temos a armazenagem, que é a determinação do espaço, a disposição do estoque e desenho das docas, a configuração do armazém, a localização do estoque, o manuseio de todo esse material, a seleção de equipamentos, as políticas de reposições de equipamento, procedimentos de coleta de pedidos, a alocação e a recuperação dos materiais, compras, que é a seleção da fonte de suprimentos, o momento da compra e a quantidade a ser comprada. A embalagem protetora para o manuseio, para a estocagem, para a proteção contra perdas e danos. Já a cooperação com a produção, ou seja, com as operações para especificar quantidades agregadas, sequência, tempo do volume da produção. A alimentação é retirada de produtos das linhas ou células. A manutenção da informação já é a coleta, o arquivamento, a manipulação da informação, a análise de dados e procedimentos de controle. Então,
temos todas essas atividades de suporte, que é a embalagem protetora, né, a embalagem que protege os produtos, feita toda essa cooperação com a produção e as operações, e feita toda essa manutenção também de informação. O planejamento logístico, que é esse triângulo, ou seja, as 3 pontas que são as estratégias. Então, temos a estratégia de estoque, que é os níveis de estoque, a disposição e o controle. Depois temos a estratégia de localização, que é o número, tamanho e local, a escolha do estoque que atenderá a demanda, o planejamento da rede logística e as estratégias de transportes modais de transporte, roteirização, programação e frete. Os objetivos do serviço ao cliente afeta diretamente o projeto dos sistemas logísticos. Os baixos níveis de serviço permitem o uso de poucos locais de estoque e meios de transporte barato. Um alto nível de serviço exige o oposto. Então, os objetivos do serviço ao cliente afeta diretamente no sistema logístico, porque é o sistema de transporte aonde, né, o cliente quer o quê? Cada vez mais agilidade para poder receber o produto que ele compra. Então, esses baixos níveis também do serviço, então poucos locais de estoque, né, que as empresas têm, também dificulta muito, né, porque o cliente quer um alto nível de serviço, né, então o cliente exige o oposto. Lembrando que o nosso objetivo sempre, ou seja, nosso principal é o cliente. Depois temos as novas tecnologias. O que é o RFID? O RFID significa a identificação de itens por radiofrequência. É uma tecnologia que é utilizada para rastrear itens que utilizam um tag com informações. Então, com isso, é possível identificar ondas de rádio, sem necessidade da linha de visão ou da intervenção humana. O código de barra versus o RFID, né? Então, qual que é a diferença de um e do outro? O código de barra, a vantagem dele é altamente utilizado e o custo do código de barra é baixo. E quais são as desvantagens? As desvantagens é que tem a intervenção manual, identifica somente o produto genérico. Já o RFID, as vantagens não é necessária intervenção manual, faz a identificação exclusiva do produto com a maior capacidade de informação, né, que ele pode obter do produto, e a desvantagem que esse custo desse tag ainda é muito alto, né? Então, as desvantagens. Os exemplos de tag, né, que a gente já viu, não sei quem já viu, são várias coisas que a gente já viu. Esses a gente vê mais comum, que é o sem parar no carro, né? Tem os locais onde tem as roupas, que é feito dessa forma. Hotel, escritório também, que é dessa forma, pelos tags. Conheça as 10 tendências da logística para os próximos anos. A implantação das novas tecnologias modernizam o seu negócio. Garante grandes vantagens competitivas, além de tornar eficientes e produtiva a tarefa que antes pareciam complexas. Ainda que seja difícil afirmar com certeza quais as tendências que marcarão os próximos anos, é possível destacar aquelas que vêm ganhando força no setor logístico. Veja que de hoje alguma dessas tecnologias que prometem virar tendência no ramo nos próximos anos. Então, temos o que? A automatização. A automatização é um processo que uma empresa consiste em fazer o uso da integração dos sistemas, da substituição das atividades humanas por máquinas.